algo que milhões de pessoas provaram. Então a garantia é maior. Vejam que as ciências do mundo são muito parecidas, porque é algo que pessoas do mundo inteiro estudam, analisam, obtêm os mesmos resultados, elas realizam os mesmos testes. Então isso dá uma garantia de que aquilo é seguro, é eficaz, dá resultado. O espiritismo é a mesma coisa. É uma garantia essa maneira como ele funcionava, por uma questão muito lógica, como ele está colocando aqui. Milhões de pessoas no mundo inteiro ao mesmo tempo fazendo e ouvindo a mesma coisa. A chance de eu extrair daí a verdade e uma unidade é muito maior. E isso acontecia. Vejam que é lógico pensar nesse resultado, nessa autoridade, nesse controle, e ao mesmo tempo as obras de Kardec, enquanto obras documentais, provaram que isso aconteceu. Porque ali Kardec relata jornais do mundo inteiro, inclusive jornais que não eram espíritas. E o próprio sucesso das obras de Kardec provam isso também. Então eu tenho a prova factual e eu tenho a racionalidade simples de entender da autoridade do Espiritismo. Mas aqui, agora, ele vai mostrar algo que só o Espiritismo tem. Que é uma segunda garantia. Não é só a garantia na qualidade da teoria e em poder provar a teoria. Mas é a qualidade da segurança da fonte de onde emana a teoria. Porque, como ele diz, eu posso fazer desaparecer homens, mas eu não consigo no mundo inteiro proibir ou fazer com que as pessoas não pratiquem a mediunidade. Eu não consigo exterminar a humanidade. Ele dá o exemplo, se eu queimo os livros, imagina que se eu queimasse os livros, se é impossível, mas mesmo se eu conseguisse prender ou eliminar os médiuns, mas e os espíritos que não são atingidos pelas coisas materiais? Não tem como prender um espírito, matar um espírito, proibir um espírito. Então a fonte que provoca as manifestações e traz as informações que vão compor a teoria espírita, elas não são desse mundo. E, portanto, elas são impossíveis de ser atingidas, eliminadas ou proibidas. Então vejam a força, a exclusividade do Espiritismo, porque ele está no mundo inteiro, ao mesmo tempo, para milhões de pessoas, provando os fenômenos, ouvindo a teoria, e essa fonte ainda é de seres que não desaparecem e não podem ser eliminados. Eu tenho a maior autoridade possível para uma teoria. E isso aconteceu, como a gente falou, isso está provado pelos documentos históricos. Vejam a força daquilo que o Espiritismo diz. Para que a gente já comece a tentar pensar o seguinte: se outra teoria vem e diz algo diferente do Espiritismo, existe alguma teoria que de perto tenha essa origem? Portanto, como as outras não têm nem de perto essa origem que ele está colocando aqui, o Espiritismo segue sendo a mais completa e bem feita teoria sobre os espíritos e, claro, suas consequências filosóficas e morais. Aquilo que o Espiritismo diz e ensina e que é o seu objeto, não existe nem de que a gente possa imaginar nem algo que se aproxime desse nível de autoridade e de controle que o Espiritismo teve. Outro raciocínio surge desta fala.
é que se algo quiser se dizer parte integrante do espiritismo, ela tem que ter o mesmo nível de controle e de autoridade. Então vejam como aqui está estabelecido o critério, ele é exclusivo, único e riquíssimo e altamente de qualidade. Portanto, se não tiver esse nível, ela não pode se incorporar ao espiritismo. Então vejam a força do espiritismo e o quanto é difícil eu conseguir colocar algo aí nessa doutrina, porque tem que atender a um alto padrão de critério. Vejam que só nessas pequenas reflexões que nós estamos dizendo, você que está me ouvindo já está percebendo que é por isso que o que veio antes e o que veio depois de Kardec não tem a mesma qualidade, a mesma autoridade, o mesmo controle, a mesma riqueza, a mesma força. Basta que você veja como que aquela proposta surgiu e compare como o espiritismo surgiu. Você vai ver que não chega nem perto. Segue Kardec falando, abre aspas, são, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação, com auxílio dos inúmeros médiuns que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. Se tivesse havido unicamente um intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido. Qualquer que fosse a classe a que pertencesse, tal intérprete houvera sido objeto das prevenções de muita gente, e nem todas as nações o teriam aceitado. Ao passo que os espíritos se comunicam em todos os pontos da terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos, e todos os aceitam. O espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente, nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Cumpre, seja assim, para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões em vez de apaziguá-las. Senhoras e senhores, mais uma vez eu repito algo que quem está me acompanhando sabe que eu digo. A gente poderia parar aqui e ficar um mês só nesse parágrafo refletindo. A profundidade e o alerta que Allan Kardec está fazendo e que o movimento espírita não entendeu ou nem leu. Isso que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra mais vendida, né? Mas aí as pessoas abrem um acaso, né? Ou nem leem a introdução. Kardec vai mostrar, bom, se o Espiritismo tem toda essa força que ele mostrou, se eu fizer algo diferente disso, eu perco a força. Então, não é inteligente, se eu tenho algo de uma potência e de uma qualidade máxima, qual o sentido de eu fazer uma outra coisa pior? Evidentemente que eu vou perder em qualidade, vou perder em autoridade. Então eu preciso entender a força dele, justamente para entender esse é o melhor jeito. É o jeito mais rico, é o melhor controle e é a maior autoridade. Como o movimento espírita não entendeu isso, ele quis fazer de outro jeito. E aí perdeu a autoridade, perdeu o controle. E aí a gente viu tudo que foi acontecendo com o movimento espírita. Esse é o cerne da questão. Primeiro ponto que ele coloca aqui, a vantagem de ter espíritos no mundo inteiro através de médiuns no mundo inteiro. Essa é a característica básica da força do espiritismo. E ele chega a dizer, se isso se transformasse em apenas um médium, Kardec mostra, isso é perder, isso é ruim. Não é o contrário. Foi exatamente o que o Brasil fez no século XX. Restringiu a mediunidade e colocou nas costas de um único médium o responsável por receber o ensino dos espíritos. Mas vejam, Kardec está dizendo aqui,
Se tivesse havido unicamente